Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, você está no canal Techuvá Total e hoje teremos mais um episódio. Momento do Hebraico. E nesta semana nós iremos ver alguns trechos da Parashat Ashavua, da porção da semana Dvarim, iniciando o livro de Deuteronômio. Então nós vamos ver alguns trechos dessa porção e vamos aprender um pouco nessa noite. Desde já, que o Eterno te abençoe e te guarde, abra o seu coração e vamos para mais um momento do hebraico. Parashat Dvarim, que significa em hebraico palavras, é o plural de davar, palavra, Dvarim, palavras. Então, alguns trechos para vocês. Olha só que interessante. Capítulo 1 de Devarim, Deuteronômio, verso 42. Então nós vamos ver aqui um relato muito interessante com um ensinamento muito importante para a humanidade. Não somente para o povo de Israel, não somente para os personagens desse período que vivenciaram essa história, mas para toda a humanidade, para todas as pessoas, sem dúvida nenhuma. Devarim 1:42. Então vamos lá, com muita atenção. Vayomer Adonai Elai, e disse o Eterno Elai para mim. E disse o Eterno para mim. O Eterno falou para Moshe. Emor, diga, lahem, para eles. Diga para eles, para o povo. Dizer o quê? Lo ta'alu, não subam. Lo ta'alu, não subam. Alá em hebraico, subir. Lo ta'alu, não subam. Subir para onde? Lembra da desobediência do povo, da falta de fé do povo de enviar os mergalim, os espias? Moshe está recordando esse momento. Que depois que teve todo aquele problema, o povo falou, tá bom, se é para ir, vamos. Vamos subir. Vamos conquistar a terra. Mas eles não estavam entendendo que o problema, na verdade, era ter abandonado a direção da nuvem. Abandonado a vontade do Eterno, o tempo do Eterno, o conduzir do Todo-Poderoso e querer traçar seus próprios caminhos. Esse é o problema do ser humano. Não aguardar, não esperar a vontade do Eterno, o momento do Eterno, o tempo do Eterno, a direção do Eterno. Bom, Lo ta'alu, não subam. Velo tilachamu. Velo tilachamu, e não guerrei. Tilachamu, não guerreiem. Não façam guerra. Não façam combate. Ou seja, não lutem. Que eineni, pois eu não estarei. Eineni, eu não estarei. Bekir bechem. Bekir, be, quer dizer no meio, junto.
Bekirbeihem, no meio de vocês. Eu não estarei no meio de vocês. Eu não estarei com vocês. Eu não irei com vocês. Velo tinagfu. E não golpearão lifnei oiveihem, diante dos inimigos de vocês. Rem, no final, vocês. Tinagfu, nagfa, significa golpear. Esse termo golpear não é dar um golpe de boxe, ou de karatê, ou de kung fu, tá? Quando traduz para o português, a gente fica com essa impressão. Mas esse termo no hebraico, golpear, significa aquele golpe mortal, ou seja, matar, fuzilar, aniquilar, esse tipo de palavra, o significado é esse, tá? Golpear. No hebraico, o golpe mortal. É uma batalha em que se dá o golpe mortal. O Eterno está dizendo, velotinagfu, e vocês não golpearão diante dos inimigos de vocês. Ou seja, vocês não vão ter sucesso. Vocês não golpearão os inimigos, vocês não matarão os inimigos. Ao contrário, vocês é que serão golpeados. Aí vem o verso 43. Olha só, o Eterno deixou claro por meio de Moshe. Vocês têm que ficar na nuvem, obedecer ao Eterno, obedecer à nuvem, que é o símbolo da vontade do Eterno, da palavra do Eterno, da Torá. Obedecer. Não adianta querer dizer que segue e que serve e que honra e que tem temor ao Eterno, se não o obedece. Não adianta, é mentira, é mentiroso. E Yohanan diz na sua carta, aquele que diz que conhece ao Eterno e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Ele não conhece o Eterno. Verso 43. Vá adaber e declarei aleichem para vocês. Eu declarei isso para vocês. Não subam. Não subam. Não guerreiem. Não vão porque o Eterno não vai estar com vocês. Eu declarei para vocês. Velo shematem. Shema, ouvi. E vocês não ouviram. E não ouviram vocês. E vocês não ouviram. Vocês não escutaram. Olha só, o texto continua. Vatamru, essa palavra aqui, gente, é essa aqui, ó. Mará, que em hebraico significa amarga. Vatamru, e vocês foram amargos. Etpi Adonai, contra a boca do Eterno, contra a palavra do Eterno. Ou seja, vocês foram amargos, vocês foram rebeldes. Vocês se rebelaram contra a palavra do Eterno, contra a boca do Eterno, contra a ordem do Eterno. Qual era a ordem? Não subam, não guerreiem, fiquem na nuvem, aguardem. E essa palavra também é muito interessante. Vatazidu. Vatazidu, e foram arrogantes, e foram orgulhosos, e foram prepotentes. É o ser humano até os dias de hoje. Não é assim? Essa história que nós estamos lendo aqui, gente, é um exemplo, mas é um exemplo que se encaixa muito bem em todas as épocas da humanidade. A arrogância, a prepotência do ser humano, que acha que pode fazer tudo sozinho, que acha que não precisa obedecer ao Eterno, que não considera a palavra do Eterno, que é arrogante, é prepotente, é orgulhoso. Vocês foram orgulhosos,
Vata'alu, e subiram, Hará, até a montanha, e subiram até a montanha, as montanhas, para acessar a terra de Canaã. E o que aconteceu no verso 44? Vaietse, e saiu a Emori, o Emori, o Emoreu, o Emori, Ha-Yoshev, o Emoreu que estava assentado, que estava habitando Bahar, na montanha, Hahu, naquela montanha. Likratchem, para encontrar vocês. Vairdefu, e perseguiram etchem, a vocês. Deixa eu apagar aqui que acabou riscando para você ver melhor. Vairdefu etchem, e perseguiram vocês, Kaasher, como fazem, como Ta'aseiná, vem de assar, fazer, como fazem Hadvorim, as abelhas, e perseguiram vocês da mesma forma que fazem as abelhas. Aquele enxame de abelhas que vai naquela velocidade. Vaiaktu, e esmagaram etchem, a vocês, Beseir, em Seir, ad Hormá. Hormá, porque aqui é Kametz, mas aqui você vê que tem um Sheva, tá vendo? Kametz mais Sheva, som de O. Hormá, que em hebraico significa sabedoria. Desde Seir, território de Edom, até Hormá, perseguiram vocês fugiram. Olha só, o Eterno disse, não suba! E eles subiram. E saíram de lá envergonhados. Alguns morreram e outros saíram, como se diz aqui no Nordeste, escarreirados. Aí vem o verso 45. Olha só. Tachuvu, é isso mesmo. Tachuvu tem a ver com techuvá? Tem a ver com techuvá. Mas não no sentido amplo e abrangente da palavra techuvá, mas no sentido prático. Vem de chuv, voltar. Aqui é voltar, voltar, não no sentido de se arrepender, mas no sentido de voltar mesmo de onde eles estavam, de onde eles saíram para onde eles estavam anteriormente. Vatachuvu, e voltaram. Vativku, vem de borré, que é chorar em hebraico, e choraram. É techuvá sim, o sentido é techuvá. Eu vou mostrar a vocês que o sentido não é techuvá. Parece que é. Nem tudo é o que parece. Gente, presta atenção. Nem tudo é o que parece. Mas o texto diz que tem até a palavra techuvá. E agora eles estão chorando. E vai ficar mais incrível ainda. Lifnei Adonai, diante do Eterno. Isso é techuvá, rapaz. Não. Não é techuvá, porque nem tudo é o que parece. Repito. Nem tudo é o que parece. Tem muitas pessoas que até os dias de hoje são exatamente assim. Exatamente. O ser humano não mudou nada. Eles desobedecem ao Eterno, quebram a cara, depois voltam chorando diante do Eterno. Chorando, fazendo suas orações, votos e promessas
e palavras bonitas. Isso não é teshuvá. Porque para ser teshuvá verdadeira tem que ter verdadeiro arrependimento. E choro não é arrependimento. Emoção não é arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? A Escritura diz que para ser arrependimento tem que ter fruto. Pri teshuvá. Fruto de teshuvá. Fruto que comprove a teshuvá. Fruto que comprove o arrependimento. Quem disse isso? Yohanan Hamatbil. Yohanan, o imersor. Capítulo 3 de Matitiyahu. Produzam frutos de teshuvá. Frutos li teshuvá. Para teshuvá. Para comprovar a teshuvá. Para comprovar o arrependimento. Sem os frutos, a teshuvá é nula. Ou seja, se é realmente um arrependimento genuíno, não é o choro, não são as lágrimas, tá? Nem as palavras que vão determinar isso. O que vai determinar é que se você se arrependeu genuinamente, você não vai mais praticar o que você estava praticando antes. Você se arrepende do que você praticava e não pratica mais. Você se arrepende de não praticar o que é correto. E agora você faz o quê? Você pratica o que é correto, o que o Eterno ordena. Então, observem o que está escrito. Voltaram e choraram Lifnei Adonai, diante do Eterno. Mas o texto diz, por isso que eu falo, não foi teshuvá, genuína não. Velô chamar e não ouviu Adonai, o Eterno. Bekolhem, a voz de vocês. Velô e não Rezim, deu ouvidos. Osnei, em hebraico, ouvidos. Rezim, Haazino, prestar atenção, e não prestou atenção e não deu ouvidos a Leihem, a vocês. Não escutou, não ouviu a voz de vocês e não prestou atenção em vocês, não deu atenção a vocês, não deu ouvidos a vocês. Por quê? Porque a teshuvá não era verdadeira, não havia frutos de arrependimento, frutos que comprovem esse arrependimento. O que havia era o quê? O que é que o povo estava sentindo? Remorso. O povo estava sentindo remorso, sabe por quê? Porque quebraram a cara, estava se sentindo mal, aí chora. Esse choro é de arrependimento ou de frustração? Esse choro é de arrependimento ou porque eles quebraram a cara? Não deu certo o que eles intentaram em fazer, porque perceberam que estavam no mato sem cachorro. Alô? Esse é o choro que o ser humano traz, porque as coisas deram errado, porque eles perceberam que eles estão perdidos. Mas cadê o genuíno arrependimento? Que não tem. Sabe por que não tem? Por causa da arrogância, da prepotência, do orgulho. Esse choro engana o ser humano, mas não engana o Eterno, o Criador de todas as coisas, que sonda o coração humano. Ele abriu mão do coração. Ele não manipula o coração humano. Ele não tira e nem coloca nada no coração humano se o ser humano não permitir. Mas ele esquadrinha o coração. Somente ele sabe realmente o que está no nosso coração. Esquadrinhar, verificar, analisar o coração humano. Pesar o coração na linguagem egípcia. E olha só, gente, que interessante. Nós temos aqui, nesses trechos que eu li com vocês, do verso, essa maravilhosa declaração de Moshe, do verso 42 ao verso 45, nós temos um selo.
colocado pelo Eterno e não é um selo comum. É um selo que vai se repetir em vários lugares. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para vocês agora. É um selo que se repete desde o início da Escritura Sagrada. Repito, é um selo que se repete desde o início da Escritura Sagrada, para o ser humano ficar atento a isso. Desde o primeiro Tav da Escritura Sagrada, quando você conta 50 letras, olha o Tav aqui, ó. Contando 50 letras. 50 letras. Você tem o Vav no verso 43. Desde o início em Bereshit é assim. 50 letras depois, no verso 44, eu tenho a letra Resh. Eu estou marcando para vocês. Pode conferir na Torá de vocês. E 50 letras mais, que vai cair no verso 45, no nome do Eterno. O segundo rei do nome do Eterno é a 50ª letra, formando a palavra Torá. Tav, Vav, Resh, Re. Torá. De 50 em 50 espaços, letras equidistantes. 50 e 50. Equidistantes porque é o mesmo espaço, é o mesmo, tem que ser. É um selo que o Eterno colocou desde Bereshit, desde o início. Porque foi 50 dias depois da festa de Pessach que o Eterno entregou a Torá, no 50º dia. Shavuot, conhecido como Pentecostes. Pentecostes vem do número 50, inclusive. Palavra grega, Pentecostes. Agora, observem. O Eterno colocou esse selo, porque Moshe é impossível, Moshe tem que colocar esse selo. Não só Moshe, nenhum ser humano é capaz de colocar um selo desse. É impossível. Combinar as letras de tal forma que consiga justamente nesse texto que o Eterno está querendo dizer exatamente isso. Eles pecaram contra a Torá do Eterno, contra o ensino, contra a instrução, contra o mandamento do Eterno. O Eterno disse, não faça, e eles fizeram. E depois eles voltam chorando. Chorando. E o Eterno não ouve. Por que o Eterno não ouve? Porque eles não se arrependeram. Eles continuam com orgulho e prepotência contra a Torá, contra a nuvem do Eterno, que nos conduz. Por isso esse selo. Agora, para vocês terem certeza do que eu estou falando, observem o livro de Provérbios, capítulo 28, para a gente fechar com chave de ouro. Hoje vai ser uma aula bem curta. Curta, mas bem direta, para vocês ficarem ruminando, pensando, analisando as palavras que lemos e os significados desses textos, que é muito importante. É um recado muito importante para a humanidade. Olha só, como é que o Eterno não escuta o choro, a oração daqueles homens? Por quê? Se eles voltaram chorando diante do Eterno. Preste bem atenção. Mishlei, Provérbios, capítulo 28, verso 4. Diz o seguinte: Ozivei, os abandonadores, ou seja, os que abandonam, os desertores, os que abandonam, os que anulam, os que chegam a abolir a Torá. Mas a tradução traz lei. Descarte. O que importa é o original. O que importa é o que o texto em hebraico diz. Deixa pra lá a lei lá. Com letra minúscula ainda. Tal é o desrespeito desses tradutores contra a Torá do Eterno. Orgulhosos, prepotentes, arrogantes.
Pode chorar à vontade, e o Eterno não vai escutar. Por causa da arrogância e da dureza do coração. Osivei Torá. Os que abandonam a Torá. Os que desconsideram a Torá. Os que chegam a abolir a Torá. Olha só o que eles estão fazendo. E Halelu. Halelu significa louvem. Halelu, louvem. E Halelu vão louvar. A quem? Rachá, o ímpio. Por que vão louvar o ímpio? Por que logo o ímpio? Lembra que o ímpio, ele é aquele que dá conselho contra a Torá. Está escrito. Feliz, bem-aventurado é o ser humano que não anda segundo o conselho do ímpio, mas tem o prazer na Torá do Eterno. O ímpio dá conselho contra a Torá. Porque se é feliz aquele que não ouve o conselho do ímpio, mas feliz é aquele que tem prazer na Torá do Eterno, o ímpio dá conselho contra o quê? O ímpio dá conselho contra o quê? Contra a Bolsa de Valores? Hein? Alô? Contra a Torá do Eterno. E é por isso que quando você abandona a Torá, você fez o quê? Você ouviu o conselho do ímpio. Você está dando louvor a ele. Você está exaltando o ímpio. O conselho do ímpio. Não é que literalmente você está louvando o ímpio, mas você está exaltando, louvando o conselho que ele deu. Conselho ímpio. Abandone a Torá. Não serve mais para você. Não está mais não deve ser mais observada. Transgredindo claramente o mandamento de Yeshua, o ensino de Yeshua, que não veio abolir a Torá, nem os profetas, nem um iude, nem um traço de uma letra da Torá passará, como ele disse, e ai daquele que não obedecer aos menores dos mandamentos. Entenderam? Mas aí a pessoa vai na onda do ímpio. Por quê? Porque o ímpio não é aquele que vive com a garrafa de cachaça na mão se embriagando pelas ruas. Não é aquele que vive assaltando e roubando com um revólver na mão ou uma faca. Não é aquele que, sabe, que vive nos prostíbulos se prostituindo. Não é aquele que fica no meio da rua falando mal de todo mundo. Não, o ímpio é aquele que se veste bem, que fala bonito e que trata todo mundo bem e que diante da sociedade é uma pessoa incrível. Talvez até um líder religioso. O problema do ímpio na Escritura é exatamente os conselhos contra a Torá. Oi, meu amor, o que você está fazendo? Vem cá, venha. Você disse que ele... Essa Ruth é uma figura. Viu? Vamos lá. Então, o ímpio. O ímpio é... As pessoas não sabem o que é ímpio. Para as pessoas, porque aprenderam assim, o ímpio é aquele cidadão que faz um monte de bobagens. Não, o ímpio na sociedade, segundo a Escritura, diante da sociedade, ele é um santo. O problema do ímpio é com isso aqui, ó. Com a Torá. Agora, Veshomrei, aqui é osvei. Duas coisas contrárias. Osvei é os que abandonam. E shomrei, os que guardam. Agora, os que guardam a Torá, para o Hashem,
Os que guardam a Torá, Itgaru, garu é traspassar, perfurar, lutar, sabe? Combater. Mas ao pé da letra perfuram, bam, dentro deles. É como se enfiasse uma faca, uma espada dentro deles. Pronto. Lutam contra eles. Cortam eles. Não que guardar a Torá, você vai lá e bater no ímpio. Nada disso. Mas quando o ímpio te dá o conselho, não guarde o Shabat, e você guarda, aquilo ali perfurou dentro deles. O conselho deles foi por terra. Coma carne de porco e você não come, o conselho deles foi por terra. Perfurou eles. Tudo metafórico. Tanto louvar a eles é metafórico, como também perfurá-los. Tudo é metafórico, mas é o que acontece. Vamos chegar onde nós queremos. O verso 7 desse mesmo capítulo 28 de Provérbios diz assim: Notser em hebraico, notser. Olha só, dessa palavra, gente, é que vem Natsiri, o Nazareno. Dessa palavra é que vem Natseret. Natseret, a cidade que manteve os filhos de Yehudá. A palavra Netzer é o que mantém o broto, o que sustenta o broto de uma árvore que foi cortada. Como eles que foram cortados da Judéia e tiveram que se instalar na Galil por ordem de Roma, por pedido de Rhodos Antipatros, Herodes Antipas, para povoar a Galiléia. Notser, o que guarda, o que mantém, o guardador, o mantenedor, aquele que protege, o que guarda, o que sustenta, o que mantém a Torá. Olha só. Bemevim. Que coisa linda que texto lindo. Que texto lindo. Olha só. Aquele que mantém, que preserva. A melhor tradução de notser é preservar, guardar, manter. O que preserva a Torá é um ben, é um filho, mevim. E o que é mevim em hebraico? Até hoje a gente usa ani mevim, eu entendo. Mulher fala ani meviná, eu entendo. Ani mevim, meviná, a mulher fala meviná, com o som de A no final. Atem, anachnu, nós, mevinenu, nós entendemos. Mevin é entender, compreender. Uma pessoa que entende, que compreende, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Então é um filho sábio, é um filho inteligente, é um filho que compreende as coisas. Agora, veroe zolelim, e o pastor, roe, pastor, zolelim, zol em hebraico é uma coisa barata, uma coisa zolá é uma coisa muito barata. Hoje em dia a gente se fala, né? Yakar meod, muito caro. Zolá meod, muito barato. Zol, hoje em dia é algo barato. Algo barato, muito barato. É xingling, baratinho. Dinheiro de um pacote de sal. Zolelim, aqui, algo inútil, algo barato. Um pastor que pastoreia coisas baratas. Não uma ovelha, por exemplo, no mundo antigo. Não, é um pastor de quincali, como é que chama? Bugigangas, pronto, bugigangas.
quinquilharias, bugigangas. Olha que texto interessantíssimo. E Arlim Aviv, e envergonham seus pais. Guarda a Torá e é um filho inteligente, um filho sábio, um filho que entende das coisas. O outro não. O outro é pastor de coisas inúteis, de quinquilharias, de bugigangas. Que tá falando de quê? Bom, se aqui tá falando da Torá, aqui está falando de quê? Dos conselhos dos ímpios, porque o capítulo é o mesmo. Os ímpios, eles vão trocar. É preciso algo para preencher a Torá. Então eles trazem um conselho, algo que venha preencher o lugar da Torá na vida daquela pessoa. E eles trazem um conselho e chamam esse conselho de graça. Desgraça. Desgraça. Por quê? Porque são coisas inúteis que envergonham seus pais, inclusive o pai, o nosso pai, Avinu Malkeinu Sheba Shamayim, nosso pai querido que está nos céus. Nós envergonhamos ele. E para finalizar e fechar com chave de ouro, que é exatamente esse texto que eu queria ler com vocês, para explicar o texto de Devarim que acabamos de ler, por que o Eterno não ouviu o choro, a oração daqueles que, orgulhosos e arrogantes, desobedeceram ao Eterno e depois voltaram chorando. Olha o verso 9 que diz: Messir Osno. E o Eterno utiliza esse termo, né, na Torá. Ouvidos. O Eterno não os escutou. Porque aqui diz, Messir, aquele que desvia, Osno, o seu ouvido. Prestem bem atenção. Isso é muito importante. Aquele que desvia, que vira o seu ouvido, me chamou de ouvir, de escutar a Torá. Aquele que desvia o seu ouvido de escutar a Torá. Olha só. Ele desvia o ouvido de escutar. Ele não quer conta com a Torá. Aqui, escutar não é só quando alguém estiver como eu ou qualquer outro professor de qualquer lugar do planeta estiver falando sobre a Torá. Ou alguém estiver lendo a Torá. Não é isso literalmente. Também. Mas aqui é o seguinte. Ele já ouviu. Ele ouviu. Mas ele desvia o seu ouvido. Ou seja, ele não dá atenção. Ele ouviu. Não é que ele não ouviu. Não sei nem o que é que falou sobre Torá. Não. Ele ouviu, ele sabe. Só que ele desvia o seu ouvido. Ele não... Pronto. O texto de Devarim. O Eterno falou para Moshe. Diga para eles. Não subam. Não subam e não guerreiem contra eles. Pois vocês vão ser destruídos. Eles ouviram? Ouviram. Mas eles fizeram? Eles obedeceram? Não. É isso que o texto de provérbio que estamos lendo agora quer dizer. A pessoa até ouviu, até ouviu, até conhece o que diz a Torá, mas ela deu ouvidos, ela escutou. É por isso que Yeshua utiliza a expressão, quem tem ouvidos, ouça. Então, quer dizer que é só ele está falando exatamente para as pessoas que podem escutar. As pessoas que não podem escutar não estão fora disso. Ele está falando então para a maioria das pessoas, que a maioria das pessoas tem ouvidos e a maioria das pessoas não. Essa expressão na escritura sagrada, no hebraico, ivrit, rak ivrit, bilvad ivrit. Tem que entender isso. É a língua hebraica. Quando Yeshua diz quem tem ouvidos, ouça, e ele usa essa expressão bastante
inclusive no livro de Apocalipse. Risayon, revelação. Muita gente todo mundo tem ouvidos. Todo mundo escuta. Mas nem todo mundo dá ouvidos. Que é escutar em hebraico, são duas palavras diferentes. Escutar em hebraico é shema, ouvir, escutar. Todo mundo escuta. Mas a expressão em hebraico, que vem da palavra osnei, que quer dizer ouvidos ou orelhas, aí já é outra coisa. Aí quando fala dar ouvidos, daí que vem ra'azino, que é uma expressão que significa prestem atenção, deem ouvidos, ou seja, sigam aquilo que eu estou falando. Porque uma coisa é você escutar. Escutar por escutar, a pessoa escuta. Né? Uma coisa é a pessoa ouvir, outra coisa é a pessoa obedecer o que ouviu. Então, quem tem ouvidos que ouça, quer dizer, escute e pratique. Aquele que quer praticar, pratique. Entendeu? Então, quando fala, a pessoa escutou, mas não deu ouvidos, quer dizer, ela ouviu. Porque é impossível ela não ouvir. Ela ouviu. Ela sabe. Mas uma coisa é ela ouvir, outra coisa é ela obedecer, fazer. Porque ela pode ouvir o que o Eterno falou e ela pode ouvir também o que o ímpio falou. Uma coisa é você ouvir o que o ímpio te falou. Não é pecado ouvir o que o ímpio te falou. O que é problema? É dar ouvidos ao ímpio. Uma coisa é você escutar o ímpio. Eu estou falando nos termos hebraicos, tá bom, gente? Na literatura hebraica. Porque no português pode parecer a mesma coisa, mas no hebraico, na literatura hebraica bíblica, não, é diferente. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar ouvidos, ou seja, é você colocar em prática o que você ouviu. Entenderam? Fui didático sobre isso. Eu espero que você tenha entendido. Então, aqui no verso 9 de Provérbios, Messir osno, o que desvia o seu ouvido. Então, ele escutou, mas ele não quer, né? Me chamou a Torá, de escutar a Torá, ou seja, de praticar a Torá. Ele desviou o seu ouvido. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe o que é que a Torá diz. Mas ele escutou o ímpio dizer que ele não deve fazer aquilo. Que se ele fizer aquilo, ele vai estar debaixo de maldição. E por aí vai, as piores aberrações do mundo. Olha só o que diz aqui o texto. Se ele faz isso, se o ser humano faz isso, Gam tefilatô, também a sua oração, tefilá em hebraico oração, também a sua oração, também por quê? Em resultado, em consequência dele ter desviado o seu ouvido de ouvir a Torá, de prestar atenção à Torá, de obedecer a Torá, também a sua oração, toevá, será uma abominação. A oração daquele que desvia o seu ouvido, ou seja, não quer dar, ele sabe o que é, ele conhece o que é que está escrito, ele sabe o que é que tem ali, mas ele não quer obedecer. Mas ao mesmo tempo, ele vai chorar para com o Eterno. Como esse exemplo que nós vimos. Por que o Eterno não escutou a oração deles? Por que o Eterno não os ouviu se eles estavam chorando? Porque eles não deram ouvidos, eles escutaram Moshe falar, e o texto eu li para vocês claramente. Eu falei para vocês, não subam. Mas vocês foram orgulhosos, prepotentes, arrogantes e subiram. E depois voltaram chorando diante do Eterno. E o Eterno não
os ouviu. Ainda tem. E o Eterno não deu ouvidos a vocês. É a consequência. É a mesma coisa que Yeshua ensina. É o mesmo ensino. Se vocês não perdoarem o próximo, se vocês não perdoarem as ofensas do próximo, o Eterno não perdoará as suas ofensas. Se vocês perdoarem as ofensas que o próximo fez a vocês, o Eterno também perdoará as suas ofensas. Então, se você não escuta a voz do Eterno, que é a Torá, como você quer que o Eterno escute a sua voz? Se você deu ouvidos aos ímpios. Entendeu? Isso é muito sério. É muito sério. Para todas as gerações. Até os dias de hoje, mas é claro. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje não. Sempre será assim. Enquanto existir ser humano. Enquanto existir ser humano. Essa é simplesmente mais uma dos ensinamentos concernentes a Ratzon Hafshi, a livre escolha. O ser humano tem direito de dar ouvidos à Torá ou não? O ser humano tem direito de dar ouvidos aos ímpios ou não? As consequências também irão vir na mesma medida. Porque o Eterno é justo. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não colhemos nada que seja diferente do que nós plantamos. Um beijo no seu coração, que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu falei que ia ser rápido hoje. Acabou. O Eterno te abençoe e te guarde. Shalom. Laila Tov, uma boa noite para todos. Vou colocar agora uma canção para vocês aqui. Deixa eu ver a canção aqui. Baruch Hashem. Pronto. Essa aqui, ó. Erev Shel Shoshanim. Noite das Rosas. Nitzena el habustan. Mor besamim ulevona. Leragelech miftam. Erev Shel Shoshanim. Com vocês, Tzamada Pavarim. Erev Shel Shoshanim, Noite das Rosas. Beijo para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Gente, atenção. Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Amanhã, aula Atos dos Emissários, no seu contexto original, com o Moré Raimson. Um beijo, meu amigo, meu irmão. Inclusive, Raimson, se o Eterno assim permitir, será o próximo professor escalado para trazer para nós a Parashá Devarim no próximo Shabat, tá bom? Iremos acompanhar de camarote o Moré Raimson. E na quinta-feira, rufem os tambores! Com o Moré Renato de Prínzio, um pedacinho da Torá. Que maravilha, né? Que maravilha ouvir o Moré Renato de Prínzio. Acredito que, inclusive, no outro Shabat é o próprio Moré Renato de Prínzio na Parashá Vaet Hanan. Se eu não estou enganado na programação. Então vamos lá. Amanhã, Moré Raimson, Atos Emissários. Quinta-feira, Moré Renato de Prínzio, um pedacinho da Torá. Na sexta e no sábado, que é o Shabat, Moré Raimson com a Parashá Devarim, ok? Tem mais algum aviso? Tem. Esse aviso é importantíssimo também. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Já terminou o nosso programa e agora vocês vão dormir para amanhã vocês acordarem cedo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Shalom. Laila Tov. E vão dormir. Já tá tarde. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo Momento do Hebraico. Grande abraço, pessoal. Laila Tov. Boa noite.